tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa unidade de marketing de eventos desse livro de tópicos contemporâneos em marketing. Eu sou o professor Gabriel Calvi e vou estar com vocês ao longo dessa unidade para a gente discutir tudo a respeito do marketing de eventos e daquilo que permeia a construção de eventos. Então, só para vocês me conhecerem um pouco, eu sou mestre em gestão do conhecimento, tenho especialização na área de arte, na área de educação, também na área de design thinking e sou bacharel em moda e também em marketing. Na unidade de hoje de marketing de eventos, nós temos aqui os objetivos, o que nós vamos fazer dentro das discussões da nossa unidade. O primeiro é apresentar os conceitos e as características principais do termo evento, bem como da sua importância e necessidade. Depois vamos também apresentar o processo de construção do styling e da identidade visual do evento. Vamos discutir aí um pouco sobre o que é o styling, como que a gente cria um styling, uma identidade visual para um evento. Depois, o nosso terceiro objetivo é apresentar como ocorre o planejamento do pré, do trans e do pós-evento e a relevância das parcerias. Vamos também procurar entender o que é pré, o que é trans, o que é pós-evento, como que a gente elabora um evento. O quarto objetivo é apresentar as estratégias para a comercialização de eventos, posicionamento e também comunicação de marketing. Nós vamos também, aqui nessa unidade, descobrir um pouco sobre essas estratégias de comercialização e como elas são importantes para o marketing de eventos. E o último objetivo é compreender como ocorre a comunicação de um evento na pós-modernidade diante das tecnologias e da interação nas mídias sociais. Então nós vamos entender também um pouco sobre como elaborar, como planejar um evento na pós-modernidade. Vamos entender o conceito de pós-modernidade, vamos falar um pouco do que é essa pós-modernidade e também entender as adaptações que nós temos hoje diante das pandemias ou da pandemia, de situações atípicas e também da inserção do meio tecnológico agora, da tecnologia das redes sociais dentro das nossas vidas e, consequentemente, uma oportunidade para que os eventos e o marketing de eventos também se estabeleça. O nosso primeiro tópico, então, dessa unidade fala sobre os conceitos e características dos eventos. Primeiro, a gente precisa contextualizar um pouco, Onde que os eventos nasceram? Nós temos alguns tópicos aqui. Então, a origem dos eventos data lá de 776 a.C., ligados à Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos, são esse exemplo de ideia de eventos. E ele nasce na cidade de Olímpia, na Grécia. E aí se cria o espírito de hospitalidade e de integração de pessoas e culturas. Então aqui, a primeira coisa que nós temos ao falar de eventos é pensar nesse espírito de hospitalidade. Quando eu penso em desenvolver um evento, e aí seja um evento de pequeno porte ou um mega evento, como a gente vai ver daqui a pouco as especificações, você precisa de um propósito. E geralmente um evento, seja ele com um propósito comercial ou um propósito de divulgar, disseminar conhecimento, compartilhar conhecimento, como os eventos científicos, ele precisa ter um espírito, um ambiente que gere essa hospitalidade e essa integração de culturas que fala aqui no nosso slide. Então a primeira coisa que a gente precisa ter ao elaborar, ao pensar em um evento é nesse espírito que o evento vai ter para proporcionar. Por quê? Se você está divulgando a sua marca ou se você faz parte de uma empresa e está planejando esse evento, as pessoas vão conciliar a imagem da tua marca à qualidade do teu evento. Então a primeira coisa é pensar nisso. Seja desde lá do pequeno evento, como eu já disse, então você trabalha numa loja e você precisa fazer aí um lançamento de uma coleção, ou você trabalha numa empresa, numa imobiliária, ou você trabalha numa empresa de construção, seja qual for.
se for para 15 pessoas ou se for para 5.000 pessoas, precisa ter esse espírito, precisa ter esse propósito, porque indiretamente as pessoas vão conciliar a todo momento que elas estiverem no evento, dentro da proposta, primeiro de vincular o teu produto ao aquele evento. Então, se o evento foi positivo, se você deu bons resultados, se você propiciou um ambiente agradável, se você trouxe algo que destacasse, que realmente firmasse na cabeça dos teus clientes, dos teus consumidores, ou até mesmo apenas dos participantes, você está chamando a atenção. E aí aqui vai falar que a evolução dos eventos assegurou a comunicação entre as pessoas de áreas e interesses semelhantes. Nascimento de outros eventos, como os de moda e as exposições de arquitetura, interiores, eventos comerciais, entre outros. E aí a gente tem o surgimento no século XXI dos eventos online. Aqui tudo para a gente entender essa proposta de que, se eu estou pensando num evento, eu consequentemente estou pensando na comunicação desse evento, como a gente já comentou. E qual vai ser o tipo dessa comunicação? Nós falamos ali dos Jogos Olímpicos, que nasceram a ideia, onde nasceu, surgiu essa ideia de evento, para promover esse espírito de hospitalidade que a gente falou. Mas agora, obviamente, a gente precisa também pensar em outras estratégias para que você consiga, desde que seja um evento para fidelizar ou para angariar, para gerar leads, ou seja, para angariar possíveis consumidores, clientes para a tua marca ou para a marca que você trabalha. Isso é importante da gente pensar, tudo bem? E aí aqui os eventos online ele também tem esse propósito agora no século XXI, mas lá no final, no último tópico dessa unidade, a gente vai falar mais específico dele. Depois, vamos então, a gente está falando de evento já aqui há algum tempo, a gente precisa então, só a nível de construção de conhecimento, especificar, conceituar o que é um evento. E aqui, segundo a Zanella, ela vai falar que um evento ele é uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas, entidades realizada em data e local especial, com o objetivo de celebrar acontecimentos importantes e significativos e estabelecer contatos de natureza comercial, cultural, esportiva, familiar, religiosa, científica, etc. Então, o evento é essa reunião, essa concentração com esses objetivos de você discutir sobre culturas, de você discutir também, divulgar o teu produto nessa parte comercial. No evento científico, ou seja, eu monto lá um congresso científico para divulgar pesquisas, para divulgar trabalhos, para discutir o futuro de determinado setor, ou as propostas, ou tendências, inovações. Então, os eventos, eles, de uma forma mais simples, ele é uma reunião de pessoas que têm um interesse em comum, seja esse interesse comercial, científico ou cultural. Tudo bem? E aí a gente vai ver um pouco agora das características desse evento. Então, o que caracteriza um evento? Aqui no nosso slide vai dizer que, de forma geral, todo evento ele vai convergir para o planejamento, estruturação, coordenação, controle e implantação por meio de uma equipe de profissionais. Ele visa atingir o público-alvo com medidas de engajamento. E ele também faz, é importante para a criação de um evento, é preciso que exista um conceito, esse propósito. O gestor de eventos precisa estar em consonância com essas ações. Então, essas são as características. Desde a consonância das ações, ou seja, o propósito que eu tenho para lançar esse evento, até a parte de atingir o público-alvo com engajamentos. A gente trouxe alguns cases aqui para a nossa aula, que inclusive você encontra aí na quinta unidade do teu material didático, e trouxemos alguns também diferentes para a gente comentar um pouco e falar a respeito dessa relevância de eventos e de como que um propósito e a identidade de um evento bem firmados, bem característicos, pode gerar esse engajamento. Então, se você
vai criar um evento, se você vai depois, como profissional de marketing, pensar nesse evento e não conseguiu aí sistematizá-lo e nem criar um objetivo firme com que faça com que as pessoas reconheçam, e daqui a pouco a gente vai ver os cases, o teu evento ele não vai ter uma personalidade, né, uma identidade, aliás, para realmente firmar e gerar engajamento ou até leads para a tua marca ou o propósito que você deseja, tá bom? E aí a gente tem ainda algumas sobre as características do evento. Ele como diz aqui no nosso slide, ele vai se dividir em pequeno, médio, grande e macro evento. O que é isso, né? O pequeno evento é até para 200 pessoas, é aquela coisa mais intimista, né? O médio evento ele está ali no nível de 200 a 500 pessoas. Depois o grande de 500 a 5 mil pessoas e o macro ou mega evento até 5 mil pessoas. Seja isso obviamente vai depender, se a gente está falando aqui de uma empresa, vai também depender do porte da empresa, se é uma empresa de pequeno porte ou que está vinculado a um público muito específico, isso vai impactar, né, na estrutura, na magnitude do teu evento. Se é um evento regional, a gente também vai ver isso, se ele é regional, se é internacional, se é local, isso também vai definir muito a estrutura do teu evento, mas a gente tem essas classificações. Aí, uma outra coisa muito importante, né, é a data da realização. Para gerar engajamento, para fixar na cabeça do teu público que você deseja estruturar esse evento, tem aqui as diferenças entre fixa, móvel e esporádica. Por que é importante um evento, e aqui eu vou defender agora, a importância de um evento fixo? O evento fixo, ele gera um engajamento. A pessoa vai saber que naquele período, sempre naquele período, naquele ano, vai ter determinado evento. Por exemplo, nós sabemos que o Rock in Rio, que tem aqui como case no nosso material didático, ele é um evento que acontece a cada 2 anos, sempre ali no mês de setembro e outubro. Então, as pessoas vão saber que ele é bianual, ou seja, uma vez a cada 2 anos, e ele sempre vai acontecer nesse período. O que mais a gente pode saber, por exemplo, sobre o Rock in Rio? Que a venda dos ingressos começam ali sempre em abril, né, aberta ao público. Existem outras classificações, né? Você pode comprar aí um cartão para ter exclusividade, comprar antes de todo mundo, né? Você pode se tornar um sócio e conseguir esses benefícios, mas a gente sabe que a venda dos ingressos ela acontece ali geralmente em abril. Isso gera uma fidelidade ao consumidor do caso deste evento, né? A pessoa sabe, olha, nós tivemos, por exemplo, o evento agora, o Rock in Rio em 2019. Então a gente sabe que o próximo Rock in Rio vai ser em 2021, né? Ou seja, nesse ano vigente. E, consequentemente, em 2023 e assim por diante. E isso gera uma fidelidade, ok? Depois a gente tem o evento móvel. Ele segue o calendário ou interesse da organização, da organização produtora. Então, assim, se o objetivo do evento não é ter sempre apenas um evento com um propósito ali muito específico, que é divulgar um novo produto ou fazer um lançamento de tendência, né? A gente não tem essa data fixa, então isso gera uma mobilidade. Agora também tem esporádico, né? Que tem data temporária e somente em ocasiões extraordinárias, porém previstas e programadas. Então nós temos esses três tipos de datas. Além disso, além da data, a gente precisa pensar no perfil dos participantes, né? Quando você pensa em um evento, você também considera isso, e o perfil do teu participante vai ter muita relação com o propósito do teu evento e também com a identidade. Não tem como você pensar para o público jovem e não desenvolver uma identidade visual ou estratégias de comunicação que não dialogue diretamente com esse público jovem. A mesma coisa se você está fazendo, por exemplo, um evento para profissionais da saúde e a comunicação não é feita, as estratégias de comunicação não são pensadas para esse público, tá? E aqui a gente tem então esse perfil, o geral, que é para qualquer pessoa, né, organizado para uma clientela em geral e limitado no espaço do local, dirigido,
que é realizado a um público específico e se subdivide em grupos de interesses diversificados, e o específico, que é realizado para público claramente definido pela identidade de interesse e também pelo assunto. Então, nós temos esses 3 tipos de perfil de participantes. Lembrando que, independente se o perfil do evento que você vai produzir, ele é geral, dirigido ou específico, você precisa ter essa comunicação que a gente falou, direcionada para esse público. Depois, os objetivos, né, do evento. Ele pode ser científico e cultural, de caráter comercial e também social. O científico cultural, o que é? O objetivo poderá ser educacional, político, artístico ou esportivo. De caráter comercial é basicamente a comercialização de um ou mais produtos, e o social é de caráter beneficente. Pessoal, o que é o científico cultural? Geralmente são os colóquios, né? São os congressos científicos, são os simpósios, todos esses de caráter cultural, científico, que visa discutir sobre determinada área, sobre determinada temática e assim por diante. O de caráter comercial, vamos pegar um exemplo, por exemplo, o Salão do Automóvel, né, que é tão famoso, que tem lá a divulgação dos automóveis, que tem essa reunião de pessoas interessadas, e não é apenas para essas pessoas, mas também para a mídia. Isso gera mídia, né? Isso gera algo positivo que vai chamar a atenção de outras pessoas. Então a gente também tem que pensar, ao desenvolver um evento nesse caráter de mídia que a gente já vai falar no próximo tópico. E o de caráter social é para angariar fundos, para algumas instituições, para fazer esse espírito de integração, para promover, aliás, né? E aí a gente tem um perfil dos eventos aqui, que são eventos fechados e eventos abertos. Os fechados, eles têm um público específico que é convidado por meio de um convite formal ou que realiza sua inscrição em um site ou no local. E aí a gente tem esses exemplos de congressos e colóquios e por aí vai. E os eventos abertos são aqueles abertos a todos os que têm interesse em um evento desse tipo. Então, shows, festivais, apesar de ter uma... Aí vocês podem perguntar, professor, a gente acabou de falar do Rock in Rio, né? Rock in Rio é só para jovem? Não, é um evento aberto, não precisa ter uma faixa etária específica. Todas as pessoas que têm interesse pelo show, pela música pop e pelo rock, que é o objetivo do Rock in Rio, pode comprar o ingresso e ir para o Rock in Rio. Mas ele tem uma identidade visual, né? O que ele vai abarcar depois são o público que ele vai chamar de diferente, é o que vai tornar esse show, né? Esse festival aí com algumas especificidades. Então, ele é feito para um determinado público, mas isso não quer dizer que não chame a atenção ou não gere interesse de outros públicos que estão ali na periferia do interesse desse festival, tá? E aí nós temos algumas extensões desses eventos, que são os de caráter aqui municipal, ou seja, feito aí no teu município, no município de origem. Somente pessoas do município participam, se ele é de caráter municipal. Se ele é de caráter regional, participantes de um estado, de uma única região. Estaduais, apenas participantes do estado. Nacionais, participantes de outros estados, do território nacional. E internacional, quando também participam pessoas de outras nacionalidades. Então, nós temos essas extensões dos eventos e também para considerar a geração. Então, estou produzindo um evento a nível internacional, então eu preciso pensar em algumas características, né? Por exemplo, se eu vou participar desse evento internacional, eu tenho que também pensar em tradutores para fazer a tradução simultânea, preciso pensar na língua oficial do evento, então será o português, será o inglês? Se eu estou fazendo no Brasil e obviamente a língua poderá ser o português, então eu tenho que ter tradutores e todo um esquema de tradução simultânea para aquelas pessoas que são de outra nacionalidade
poder ouvir essa apresentação, essa palestra naquela língua. Se, por exemplo, o palestrante for americano ou for de outra nacionalidade, então eu também tenho que ter ali, né, todo o equipamento necessário para que as pessoas possam acompanhar em outra língua para aqueles que não dominam outras línguas e dominam apenas o português. Então temos que pensar também nessas especificidades ao gerar esse evento. Agora a gente vai falar um pouco sobre o marketing e a identidade visual de um evento, que é a parte de você construir todo esse propósito e fazer com que o teu público, né, o público a quem se destina esse evento, reconheça o teu evento. Então aqui nós temos a comunicação, divulgação em um evento, pode ser de forma verbal ou escrita. A comunicação verbal são os canais de rádio, de TV, YouTube, pelo telemarketing, entre outros, né? Nas redes sociais e assim por diante. A forma escrita é bastante difundida no meio e acontece através de mídias sociais e utiliza-se de cartazes, de folhetos, mala direta, redes sociais, outdoor e entre outros meios. Então nós temos aqui esses dois tipos de comunicação. Hoje, né, você pode estar perguntando, professor, o que seria ideal? Depende qual é, né, o objetivo e aonde está esse evento. Se você mora aí numa região, numa cidade pequena ou numa região muito periférica ali de grandes centros e você deseja atingir aquele público ali muito específico, geralmente no interior, nas cidades mais interioranas, as pessoas têm muito ainda o hábito de outras mídias a não ser as redes sociais. Então, às vezes, uma TV local, um rádio local seria mais interessante do que você fazer aí uma divulgação muito macro nas redes sociais, se você, obviamente, deseja atingir apenas aquele público interior, daquela região mais no interior. Agora, se você está procurando fazer um mega evento, então aí vale todos os tipos de mídia, porque a abrangência dele vai ser muito maior. Ao pensar na abrangência do evento, né, se ele vai ser de pequena abrangência ou de macro, é que vai definir as estratégias e, consequentemente, os canais de divulgação desse evento. Então, estou fazendo numa cidade pequena, como a gente falou, então eu preciso aí talvez pensar em considerar quais são as mídias, né, que o pessoal mais utiliza, se é a mídia online, ou seja, as redes sociais, a internet, ou se é a mídia offline, como jornais, revistas e assim por diante, porque às vezes tem um alcance muito maior do que redes sociais. Então precisamos pensar, você pode falar, nossa professor, mas tem um alcance muito maior, será que realmente tem um alcance muito maior? Então é preciso fazer esse estudo, de ter essa percepção, né? Porque às vezes você pode estar direcionando uma verba destinada à divulgação do teu evento e pode estar destinando ela para o lugar errado. Então precisamos pensar nisso também, ok? E aí, essa parte de identidade visual é extremamente importante, porque é ela que vai gerar esse reconhecimento que a gente falou lá no início da aula, né? Ter essa identidade, ter esse perfil que garanta esse reconhecimento é extremamente relevante para o seu evento. Aqui a gente tem um exemplo que é o Lollapalooza, que é esse festival que acontece no Brasil todos os anos, ele não é só no Brasil, existem outras cidades fora do Brasil, né, em outros países, mas ele tem uma identidade visual muito específica. Então ele traz aí esse festival de música eletrônica, né, tem lá a parte da música eletrônica, tem de cantores de determinados estilos de músicas específicos que compreende esse festival. E toda a identidade visual do Lollapalooza é muito jovial. Aí entra aquele ponto que a gente falou, né? Nossa, professor, mas eu não posso... se é destinado a jovens, quer dizer que outros públicos não vão participar? Muito pelo contrário, né? Como eu disse, é preciso ter um propósito, um foco, um público foco. Mas isso não quer dizer que os públicos periféricos ali, em torno desse público central, não participem. Tá? Então o Lollapalooza é esse bom exemplo. Olha a identidade visual, então as cores, né? a tipografia, a escrita da letra aqui né? do logo do Lollapalooza, toda essa identidade visual
é muito voltada para os jovens, né? Tem esse público aí mais específico. Mas, como eu já disse, pode angariar, pode chamar a atenção de outros públicos também. Então, ele o banner aqui nesse tipo de divulgação, no caso do Lollapalooza, ele é extremamente relevante, ele é atrativo, esse banner ele vai aí estar não só nas mídias impressas, né? Apesar da mídia impressa hoje não ser o principal meio, mas sim as mídias online, as redes sociais, mas esses banners são legais porque eles vão aparecer aí nas redes sociais, vão poder ser compartilhados, se for no caso de Facebook, Instagram, Twitter, você vai poder compartilhar e vai poder gerar engajamento e, consequente, mais leads para pro teu evento, tá bom? Então, sempre a identidade visual do Lollapalooza, ela terá, aliás, essas características. Depois a gente tem outros tipos de divulgação, os folhetos, que podem ser entregues ali diretamente para os interessados e devem ser bastante objetivos. Podemos ter outdoors, backlights, que vão dar abrangência coletiva, principalmente quando o público-alvo é a comunidade como um todo ou uma fatia dela, e pode ser também pela internet, que vai ter aí a criação de uma homepage, né, um site do evento, como também para proceder às inscrições e reservas. Então, todos esses são canais de divulgação do teu evento. E, além disso, né, você pode gerar vídeos promocionais, vídeos de divulgação, pode fazer parcerias com influencers, né, com youtubers, instagramers, com as pessoas que trabalham com a internet, que tem o perfil do público. Então, também para a gente não queimar largada, divulgando, atirando para todos os lados, precisamos também pensar em quais são os influenciadores digitais que têm o perfil do teu evento, no caso aqui do Lollapalooza. Então, teremos essas especificidades. Só vai participar, eles só podem, possivelmente, né, só irão contratar pessoas que têm esse perfil, que têm essa identidade, para chamar a atenção dos seus seguidores, tudo bem? Aqui a gente tem a página, né, o perfil do Lollapalooza no Instagram. Vocês podem ir lá dar uma olhada, fazer essa análise, essas verificações e ver essa relevância. Aqui, olha, a homepage do Lollapalooza, 10, 11, 12 de setembro de 2021. Aqui é só um exemplo, então toda vez eles vão atualizar o site, vão dar uma remodelada na identidade visual sem perder o propósito inicial, e sempre vai ser assim. Agora a gente entra na parte do marketing e identidade visual desse evento, que é, como fala aqui no nosso slide, né? A gente tem até essa imagem aí, consumers e users, né? Que são consumidores e usuários. A gente tem aqui que o marketing de um evento não se encerra apenas nos canais de divulgação, ele também procura auxiliar no perfil e na mensagem que o evento transmitirá. Então, essa mensagem ela vai ser transmitida a partir desse marketing, dessa divulgação. E essa divulgação com parcerias, né, com influencers, com pessoas que têm o perfil e a identidade do teu evento, elas podem gerar a famosa divulgação espontânea também. Ou seja, usuários vêm, compartilham com outras pessoas, comentam. Isso vai gerar um engajamento, consequentemente, para o teu evento. Outra coisa que a gente tem é a mensagem do evento, que, como diz aqui, quais são os atributos, quais são as características que a gente precisa para essa mensagem. Então, descrever os motivos, objetivos da realização do evento. Depois, apresentar programação, locação e horário que sejam convidativos e considerar a realidade e a rotina do público-alvo. Procurar se informar se a locação escolhida é acessível para todos, explicar o propósito do evento e provocar o público a fim de despertar o interesse. Então, essas são as características que vão compor uma mensagem. Ter um objetivo bem claro, a fim de que teu público-alvo entenda. Depois, apresentar essa programação de uma forma clara, objetiva, com horário, com lugar, com acessibilidade para as pessoas que são portadoras, né, que possuem necessidades especiais.
procurar se informar sobre essa locação, sobre esse ambiente, se tiver lá condições temporais, por exemplo, vou desenvolver a céu aberto, meu evento. Tá, mas e se chover? Você tem uma alternativa? Existe uma equipe ou não? Você tem uma segunda opção? Então, se você vai desenvolver a céu aberto, né, vai desenvolver num campo ou aí num local que seja de céu aberto, você também precisa considerar esses elementos. Então, aí pensa deixar em stand-by a contratação de um serviço para desenvolver uma estrutura e assim por diante é importante também. Então, nós temos que considerar, ao elaborar um evento, todas essas variáveis para que você não tenha aí possíveis contratempos ao elaborar este evento. E ao desenvolver essa identidade, todo o planejamento do evento é preciso construir uma identidade que prenderá a atenção do consumidor, fazendo com que ela seja guardada na memória. E essa identidade perpassa os 5 sentidos. Então, toda vez que você elabora um evento, você pensa nessa identidade. A gente já está falando aqui há algum tempinho na nossa aula sobre essa identidade, do quanto que ela é firmada. É como se fosse uma pessoa, né? A gente fala muito de personas para a marca e no evento ele tem essa identidade que gera esse reconhecimento, né? Que vai, olha, aquele evento é bacana porque ele é mais jovem, ele tem diversos atributos que façam com que se adequem ao meu perfil. Então as pessoas sempre vão participar, sempre vão pensar em um evento a partir desses pressupostos, tá bem? E além de tudo isso, a gente vai falar de marketing sensorial em um evento. E fala aqui no nosso slide, né? O papel do organizador e planejador na construção da imagem do evento está vinculado a um conjunto de símbolos que transmitem uma mensagem para o consumidor. Então a gente pensa em todo esse marketing de eventos. O que isso implica, né? Você pode estar perguntando. Então você está pensando lá no evento. O marketing sensorial ele vai envolver os 5 sentidos. Pensou num evento, o que vai ter, né? O que o sentido da visão vai chamar a atenção? A começar pela identidade visual do teu evento, né? Dos folhetos, do site, das peças de comunicação que você vai divulgar nas redes sociais, isso tudo já está ali abrangendo a parte da visão. A audição se você vai soltar uma vinheta, você vai soltar um comunicado, você vai colocar um pouco de música ou de algo, né, da fala, da apresentação de algum palestrante, ou se for um festival, uma música que tenha ligação para estimular e chamar a atenção pela visão. Entendendo que cada pessoa tem um estímulo diferente. Algumas são mais visuais, outras são mais auditivas, mais olfativas, outras são mais táteis, né? Outras estão mais ali no nível do paladar. Então, trabalhando com marketing sensorial em um evento, você consegue trabalhar aí com os diferentes tipos de público. Eu vou trabalhar com o tato, então o que isso quer dizer, né? Eu vou dar alguma coisa lá no dia do evento, ou eu vou enviar algum presente, algum brinde, né? Uma media kit para esse influencer ou para esse consumidor, né? Depois a gente vai ver alguns exemplos aqui. A Tomorrowland, ela faz muito isso, é um festival e ela traz essa identidade visual, esse visual e esse tato já ali no momento do ingresso. Depois lá no dia do evento eu posso pensar no paladar, ou seja, posso pensar naquilo que vai ser distribuído, né? Se for um evento fechado, um congresso, pensar no buffet, no coffee break, tudo isso está ali abrangendo, e também olfato, né? Por que não distribuir algum brindezinho, alguma coisa dentro do Media Kit que que remonte essa parte mais olfativa, tá? Falando um pouco agora desse marketing sensorial, a gente pula para a gestão de eventos e aí sim nós vamos falar do pré, do trans e do pós-evento e vamos entender um pouco sobre as especificidades e características de todos eles, tá bem? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco disso, né? É importante. Vamos conversar sobre essas etapas da gestão de eventos. Se você está promovendo um evento, se você está pensando no desenvolvimento,
A primeira coisa ao desenvolver esse evento, nós estamos aqui na fase do pré-evento, é a elaboração de um briefing. O briefing ele nasce de uma reunião de planejamento. O nosso slide vai falar o seguinte, que o pré-evento é esse estágio inicial da produção, é o momento de anotar todas as informações e de elaborar o briefing. Dependendo da magnitude do seu evento, independente, aliás, essa reunião é importante, né? Você briefar. O que é isso? O briefing, ele é um relatório, né? Ele é ali uma lista de etapas que você vai cumprir no desenvolvimento do teu evento. E ela precisa ser pensada. Então, a gente tem aqui um exemplo que, inclusive, você encontra no seu material didático sobre elaboração de um briefing. Olha só. Aí no slide a gente encontra o quê? Né? As informações iniciais. Então, por exemplo, a empresa contratante, razão social, endereço, as informações mais básicas. Né? Depois o evento. Qual vai ser o título desse evento? Qual é o objetivo? Então tem que ter um objetivo. Em todo briefing precisa ter título do evento, o objetivo do evento. Precisamos colocar qual é o tipo do evento, qual é o tema desse evento. Então todos esses elementos estão aqui na parte inicial de produção desse evento. Depois o tópico 2 ele vai falar do público. Então nós temos aqui o perfil. É preciso definir bem o perfil desse público, então, dependendo, falando aqui novamente, né, da magnitude desse evento, existe aí toda uma pesquisa de viabilidade, se o evento é viável, qual é o lugar de estratégia, qual o lugar seria mais estratégico, para a veiculação desse evento, então temos que pensar em tudo isso. Então esses são alguns os polos emissores, ou seja, quem é que vai emitir essa mensagem, quais serão os meios, aqui já entra essa parte. Depois da data e duração do evento, eu também preciso pensar quais serão as semanas, qual é o mês em que o evento vai ocorrer, se for ocorrer no inverno e dependendo da região, eu preciso verificar se é um tempo de chuva nessa região, né? Fazer uma pesquisa aí de tempo, porque isso parece óbvio, mas isso depois determina também muito bem. O local, então, pensar na acessibilidade, como a gente já disse no tópico anterior, pensar onde está sendo produzido, se vai ter uma estrutura, quanto tempo vai levar para produzir essa estrutura, então a gente vai colocar isso aqui nessa parte 4. Depois o programa, né? Programação do evento, qual será a programação desse evento? A programação social, o evento é grande a ponto de eu ter uma programação social, de conscientização, preciso pensar nisso também. Hospedagem, geralmente se é um congresso, se é um festival, sempre tem ali os hotéis, a indústria hoteleira da região, né? O setor hoteleiro, perdão, da região, faz parcerias com o evento para divulgação. Então, olha, se você for participar do evento X, às vezes eles colocam no site, divulgam nas redes sociais, olha, você vai participar do nosso evento, nós temos os hotéis parceiros, né? Os lugares para você se hospedar, em que se você falar que vai participar de determinado evento, você ganha um desconto. Isso é parceria. A pessoa, às vezes, ela deixa de ir no evento porque ela pensa nessa parte burocrática, às vezes o valor, né, dos hotéis, da hospedagem não é tão boa, então fazendo essas parcerias pode chamar aí mais uma parcela do teu público que talvez não iria. E aí, quais as categorias dos hotéis a serem utilizados? Pensando, então, olha lá, no público, você consegue determinar também qual é a categoria, né, o nível de hotel, se vai ser um hotel mais básico, se vai ser um hotel mais luxuoso, também dá para definir a partir do público-alvo. Depois a gente tem a parte do transporte, então vai ter alguma parceria com o transporte, nós vamos disponibilizar um transporte específico, né? Vamos contratar isso, vai ser embutido no valor do ingresso, precisamos pensar nisso também, tá? E também pode colocar lá no site dessa transportadora oficial, né? Ou se não, pelo menos indicar.
tem eventos que fazem um mapinha ali da cidade, os pontos de, se for metrô, circular, onde se localiza, os horários, para ajudar então também no transporte. Tudo para facilitar, o público vai reconhecer isso. Depois os serviços, né? O que será oferecido aos participantes? Alimentação, brinde, translado, atividades sociais, culturais, turísticas. Você pode especificar cada um deles naquilo que vai ser ofertado, pode deixar lá no site, pode publicar nas redes sociais, se você vai enviar dentro do ingresso, né? Se esse ingresso vai ser enviado, aliás, só por e-mail, se você vai enviar um Media Kit, né? Para a pessoa que comprou, enfim. Convidados e autoridades, então teremos convidados, teremos celebridades, influencers que vão fazer aí esse marketing, essa divulgação, eles estarão presentes no evento, né? Temos que pensar nisso tudo também. A verba, então quanto que você tem disponível para começar a produzir, a planejar esse evento, o quanto que você tem de expectativa para desenvolver este evento também é importante. Comissão organizadora, ou seja, existe uma comissão, dependendo do evento, né? Se é pequeno porte ali para 100 pessoas, tal, existe sempre uma comissão, um assistente, alguém que vai ficar recepcionando as pessoas, alguém que vai cuidar da parte de logística, da parte de estrutura. Então isso também é importante. Aí aqui os últimos finais, o idioma, já falamos, né? Dependendo do idioma, você tem que pensar todo numa estrutura de tradutores, de equipamentos de tradução, divulgação, aqui também os locais, você pode desenvolver uma identidade visual, um logotipo, os banners, tudo isso para ser inseridos. Então, tudo isso aqui, pessoal, que nós estamos falando, já está vinculado no nível de planejamento do briefing. Tudo isso já vai nesse briefing que nós estamos colocando. Então, o briefing é detalhado, porque ele vai ser um documento que você vai revisitar a todo momento no desenvolvimento do teu evento. Aí nós temos materiais que serão utilizados, os equipamentos de audiovisuais, os serviços necessários, né, como a gente já comentou ali, da tradução simultânea, buffet, decoração, tudo isso é pensado. E recursos humanos também são pensados, quantidade e função de cada um, ou seja, a equipe que vai desenvolver, os assistentes que vão desenvolver e todos esses elementos. Passou pela fase do pré-evento, elaborou todo esse briefing, aqui a gente vai pensar pelo planejamento desse projeto, né? E aqui o nosso slide diz que depois de passar por todo esse planejamento e também pela montagem do cronograma, é dia do evento. E aí você vai colocar a tua equipe lá para desenvolver isso. E vocês vão pensar na montagem, na secretaria, na recepção, na operacionalização de equipamentos e serviços, controle de segurança, cobertura da imprensa, sala VIP. Então, dependendo da magnitude desse evento, você pode ter todas essas etapas aqui, todos esses setores sendo cuidados por pessoas específicas, ou só algum deles. Mas o importante de um evento, em geral, é sempre pensar na montagem, na recepção e também na operacionalização, independente do evento. A cobertura da imprensa, sala VIP e os outros são mais para eventos de grande porte, né? Mas, em geral, são esses 3 aqui que eu falei para vocês. E aí depois a gente vai falar do pós-evento, ou seja, o que acontece? Depois que aconteceu o dia do evento, as pessoas se divertiram ou foram instruídas, receberam conhecimento, enfim, independente de qual é a característica do seu evento, nós temos que pensar nas entregas. Então essa parte também é complicada, tá? Ela não é tão simples assim. Precisamos pensar na desmontagem, no encerramento dos contratos, avaliação financeira, avaliação técnica, avaliação mercadológica, divulgação dos resultados, a qualidade do evento. Geralmente as empresas enviam por e-mail, né? Faz lá a mala direta com
um questionário para a pessoa responder, os participantes, sobre as apreensões, vai ver qual foi o impacto desse evento na mídia. Então, todos esses elementos ajudam a configurar e a entender quais foram os pontos positivos e negativos do teu evento e o que precisa ser melhorado caso você vá produzir novos eventos desse mesmo tipo ou de tipos diferentes. Você já tem esse feedback e isso é importante. Agora a gente vai falar um pouco da estratégia de comercialização desse evento. Então a gente está muito pautado aqui nos 4 P's do marketing, né? O composto ele vai contribuir para o desenvolvimento das estratégias. A praça está muito envolvida em canais de distribuição, a cobertura, a localização do teu evento, a promoção, né? O que você vai promover, vai ter vendas dentro do teu evento, né? Ou a venda dos ingressos, a propaganda, o marketing direto, produtos e serviços, a variedade, a qualidade, a embalagem, né? O preço, que é a lista de preços, descontos, condições de pagamento, prazos de pagamento. Todos esses elementos são pensados aqui dentro dos 4 P's do marketing que a gente estuda dentro do nosso curso. Então, ao desenvolver todos esses elementos, a gente pensa também aqui, olha, esse é um exemplo do Tomorrowland, que teve algumas edições aí no Brasil, e olha só, essa imagem aqui que vocês estão vendo, são os ingressos que chegam para quem comprou os ingressos do evento. Então a pessoa já recebe ali toda uma identidade visual, né? Já começa a expectativa desde do ingresso que a pessoa recebe. E depois, dentro lá do evento, tem todo um cenário, né? Vale a pena vocês procurarem né, pela internet algumas imagens do Tomorrowland, que é esse festival que nasceu lá na Bélgica e que chama muita atenção pela identidade visual e também pela música. O Rock in Rio, que a gente já comentou, que também tem toda essa identidade visual, que começa lá desde a entrega dos ingressos também, que cria toda essa expectativa, né, as comercializações nas redes sociais. Isso também chama muito a atenção e é muito importante. Agora, nós vamos falar desse último tópico da nossa unidade, que é sobre os eventos na comunicação de marketing na pós-modernidade. Primeiro, o que é pós-modernidade, né? A pós-modernidade é esse momento que nós estamos vivendo agora, dessa quebra de vários paradigmas em relação a diversos assuntos relacionados à constituição familiar, a verdade, o que não é verdade, a liberdade do homem. Então, isso são todos elementos pautados na pós-modernidade. A gente tem também que as mídias tradicionais deixaram de ser o único meio de veiculação desses eventos. Nós temos agora uma influência muito forte das mídias sociais, da internet como um todo, dos canais de comunicação, de eventos que já tem app para divulgação e também a era streamer. O que é isso? Em que eu participo da minha casa de um evento, principalmente agora, nesse período que a gente vive da pandemia, né? E que a gente vai passar por isso, dessa era streamer, ou seja, eu produzo, né, eu participo dos eventos ali em casa, participo não só de festivais, mas também de congressos, de workshops, de palestras, e tudo isso eu seleciono a partir do conforto da minha casa. E isso vai também dentro de uma outra realidade da comunicação da pós-modernidade, que é o engajamento, emoção e engajamento. Na pós-modernidade, nós temos aí essa realidade de todo evento, além de ter uma identidade, gerar emoção e também gerar engajamento. E aqui a gente tem uma definição um pouco de eventos na pós-modernidade. Ele vai falar o seguinte: as organizações devem ter em mente que os públicos não precisam mais ir a eventos para buscar informações sobre a empresa, podendo eles conseguir de outras formas. O atrativo para o evento deve ser outro, buscar a verdadeira interação com o público presente, promovendo uma experiência diferente e também um diálogo. Então esse é o primeiro propósito de um evento hoje na pós-modernidade.
garantir essa interação, garantir essa fidelização, essa afinidade da pessoa, do público-alvo com o evento, para que isso gere e chame a atenção em outros momentos. Além disso, o que a gente tem aqui da Era Streamer que a gente falou, né? Você constrói a sua programação, a gente tem essa tendência phygital, que é a união do espaço físico mais o espaço digital, que vai gerar essa nova realidade, onde eu consigo aí pensar nesses elementos para chamar a atenção. Então, as pessoas não precisam mais ir a um determinado evento, se locomover, elas podem fazer isso de forma digital, no conforto da sua casa, então isso é uma tendência. E aí os eventos ao vivo, as lives online de artistas, a participação em cursos, congressos online também e o consumo cultural estão vinculados a esses eventos na pós-modernidade. E isso é uma realidade que não vai acabar, mesmo se a pandemia também acabar, pessoal. A gente tem que, aliás, a pandemia vai acabar e esses elementos, essas tendências não vão acabar. Depois, por fim, né, para a gente encerrar esse tópico, nós temos aí a comparação de eventos na modernidade e na pós-modernidade. Olha, no quesito responsabilidade, os profissionais de comunicação, marketing ou área afins. Agora, na pós-modernidade, profissionais também de comunicação, marketing e áreas afins. Então, nada muda aqui. Esses profissionais continuam sendo importantes para a divulgação. Depois, o tipo de comunicação, né, face a face de mão única na modernidade. Na pós-modernidade, agora a gente tem um meio virtual para divulgar esse evento. A estrutura antes espetacularizada, sujeito fala e plateia escuta passivamente. Hoje já não mais. Já existem eventos em que o público participa ali ativamente, seja online ou seja presencialmente. Outros exemplos, né? Meios de comunicação utilizados. A gente tem lá na modernidade meios de comunicação em massa. Na pós-modernidade, meios de comunicação de massa e também os digitais, dependendo da estrutura desse evento. Interatividade nula ou rara na modernidade. Agora, na pós-modernidade, interação real. Inclusive, tem pessoas que cuidam das redes sociais, das mídias sociais desse evento. Acontece também em momentos isolados, isso é importante dizer. Depois, o motivo para a realização do evento. Na modernidade, nós temos que é de acordo com a lógica da organização. E na pós-modernidade, de acordo com a lógica da organização também, em raros momentos a estratégia de realização do evento é alinhada às expectativas do público ao qual se destina. Então todos esses elementos aqui também da motivação da realização do evento, agora pensando na pós-modernidade nesse meio digital. E todos esses elementos a gente finaliza aqui, né, da pós-modernidade, essas discussões que nós fizemos a respeito de uma construção de um evento, se baseiam em sempre estar atento ao espírito do tempo, ou seja, aquilo que está sendo trazido pelas redes sociais, pelos meios de comunicação de massa. Tudo isso é importante para o organizador de evento e também para quem está promovendo o marketing desse evento. Estar atento às mudanças, estar atento às atualizações e aquilo que existe de interação entre tecnologia e ser humano. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e bons estudos. Até mais!